A ameaça que vem do céu. Cientistas alertam. O Sol pode provocar um desastre sem precedente. Uma grande tempestade solar está a caminho. E o pior, não há como saber com precisão quando e como ela vai atingir a Terra. A Terra ameaçada pelo Sol? Será que a imaginação dos estúdios de Hollywood tem alguma base na realidade? As tempestades solares existem. Muitas delas já foram registradas por observadores e cientistas. E para se ter uma ideia do que pode acontecer, é preciso voltar no tempo. Em 1859, a Terra foi atingida por uma tempestade solar tão intensa que operadores de telégrafos levaram choques violentos. As máquinas pifaram e, em muitos casos, os papéis que estavam nos telégrafos pegaram fogo. Naquela época, há mais de 150 anos, a eletricidade era pouco usada. Mas e hoje? O que aconteceria se nós fôssemos atingidos novamente por uma tempestade solar muito forte? Você pode ter mesmo queda, perda de sinal de GPS, telefonia, transmissão de energia elétrica, comunicação, pode ficar sem comunicação na Terra. Um pouco do impacto já foi registrado em tempos recentes. Em março de 1989, 6 milhões de canadenses ficaram sem luz por mais de 9 horas. Segundo a NASA, uma erupção no Sol afetou as linhas de transmissão de energia do Canadá e chegou a derreter transformadores de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em julho de 2000, o Sol provocou curtos-circuitos em satélites e deixou muitas rádios fora do ar. Jeffrey Oish é astrofísico do Museu de História Natural de Nova York. Ele explica que o Sol é uma estrela formada por gases superquentes em constante movimento. No interior, ele é bastante estável. Mas na superfície é bem diferente. Acontecem explosões que liberam uma grande quantidade de energia e expulsam material na atmosfera, as chamadas tempestades solares. Jeffrey dá um exemplo. É como se você fosse torcendo um elástico, torcendo até ele arrebentar. Se o material expulso do Sol for lançado com força total em direção à Terra, ele vai causar estragos. Nesta semana, um dos maiores jornais do mundo, o The New York Times, advertiu em sua manchete: previsão para tempestade solar, uma pequena chance de destruição. O motivo é que nos últimos meses o Sol chegou ao pico de um ciclo. O Sol, ele passa por ciclos de aproximadamente 11 anos de duração, onde você tem máximos e mínimos da atividade solar, que podem ser quantificados por meio de uma contagem do número de manchas solares. Estamos chegando perto do máximo. Então, toda vez que a gente chega perto do máximo do ciclo, existe essa expectativa de que possa acontecer fortes tempestades magnéticas. As manchas solares significam alterações nas condições de temperatura e pressão dos gases do Sol. Quanto mais manchas, mais chances de tempestades. E nesse momento o Sol registra uma alta no número de pontos negros. Quando as explosões solares não pegam a Terra em cheio, o efeito nem sempre é tão assustador. Pode ser um show de luzes no céu, como esse, a conhecida aurora boreal. Prever se as tempestades vão acontecer ou quando vão acontecer ainda é impossível. Não dá para prever o evento. Dá para prever o ciclo, o período em que você vai ter mais eventos e menos eventos, né? Mas o evento é completamente imprevisível, é como um terremoto. Os mais pessimistas temem que transformadores de energia sejam afetados e um efeito cascata deixe 2 ou até 3 continentes totalmente às escuras por mais de um mês.
Muitos americanos já se preparam. Jason Charles faz parte de um grupo de alarmistas prevenidos. Ele acha muito provável ter que enfrentar um longo período sem energia. E imagina até que a falta de luz pode afetar a economia e provocar o caos aqui na Terra. Medical kit, fire starting kit. Por isso, ele estoca de tudo. Another headlamp. That's ramen noodle. Ele está sempre pronto também para fugir de Nova York com a mulher e as filhas se a situação ficar muito complicada. There goes a headlight. Ah, para botar na cabeça. Uma lâmpada de botar na cabeça. Para ficar com a mão livre para poder mexer nas coisas e andar no escuro. Jason diz que a família pode viver dessa mochila por mais de uma semana. É muito pesada. Para gente como Jason, não saber quando a tempestade vai chegar é o mais assustador. Se as pessoas já erram a previsão do tempo aqui na Terra, imagine uma previsão do clima espacial, que é muito mais difícil você conseguir dados precisos, porque a gente tem que usar os satélites e é muito mais complicado. Nós não conhecemos tão bem, não estamos estudando esses fenômenos há tanto tempo quanto estudamos a atmosfera, então é um sistema bastante complicado. Hoje em dia, muitos satélites observam o Sol e eles têm a missão de divulgar o que acontece para operadores de hidrelétricas, redes de distribuição de energia e administradores de oleodutos. Assim, é possível tentar se prevenir. Segundo Jeffrey Oish, teremos pouco mais de 8 horas até a tempestade solar atingir a Terra. E o cientista acha que nós vamos sofrer com uma grande tempestade nos próximos meses ou semanas? Ele não arrisca uma previsão, mas acha melhor pensarmos também em outras maneiras por onde o desastre pode chegar. A quantidade de material que uma tempestade solar lançaria na nossa direção é de cerca de 100 milhões de toneladas. Mais ou menos a mesma quantidade de dióxido de carbono que lançamos na atmosfera todos os dias com nossas máquinas e carros. Para ele, deveríamos estar muito mais preocupados com as consequências do aquecimento global do que com os estragos de uma tempestade solar. Disso, o homem pode cuidar. Já a fúria da natureza, por enquanto, permanece imprevisível.